homens e mulheres de Deus, né? Eu digo assim, o pastor Diogo, ele foi meio mal comigo, né? Porque ele, das epístolas todas, ele me deu a mais complicada, né? Que foi Hebreus, né? E agora também do Pentateuco, quem estudou aí Levítico, quem já teve a oportunidade de estudar Levítico, sabe que dos 5 é o livro mais complicado, vamos dizer assim, né? É o que menos atrai a atenção de quem gosta de estudar. A pessoa vem estudando Gênesis, que é uma história, né, da criação do mundo, de como Deus formou todas as coisas. Depois ele vai entrar ali, ainda continua com história com os patriarcas. Ele vai até ali a situação de como o povo de Israel foi parar dentro do Egito. E ele, então, depois prossegue com o livro de Êxodo, que é a saída do povo do Egito, aquela trajetória pelo deserto. E até aí, então, está tudo muito atraente. Mas aí depois ele se depara com Levítico, né, que é um livro de rituais. E aí ele, às vezes, tem estudioso da Bíblia que ele desanima um pouco, né? Porque, primeira coisa que a gente quer trazer aqui é o seguinte, colocar na cabeça dos nossos estudantes a importância desse livro. Eu vou falar aqui o que eu acho que eu falei também no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, da importância que ela tem para nós, né? E também esse livro de Levítico ele vai ter, porque tem uma leve semelhança, né, de Hebreus com Levítico. No Novo Testamento, eu desconheço uma outra carta ou livro que cite algumas coisas de Levítico como a carta aos Hebreus. E o que eu disse quando nós falamos sobre a carta aos Hebreus, eu vou dizer agora. Se você entender o livro de Levítico, você vai valorizar muito mais, vai passar a valorizar, se você já valoriza, vai valorizar muito mais ainda todo o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, né? Se você compreender, se você prestar atenção, eu acredito que com o auxílio que a gente vai poder dar hoje, você vai ter uma outra visão de Levítico, porque até então, quem sabe alguém pode pensar da seguinte forma, mas são rituais que eles já não significam nada para nós como igreja, não tem importância para nós como igreja. E aí a gente parte do princípio que tudo que está na Bíblia, tudo que está registrado, tudo que Deus deixou, permitiu para que ficasse registrado na Bíblia, é de importância. Então, se o livro de Levítico ele faz parte do cânon sagrado, está nas Sagradas Escrituras, ele, com certeza, ele vai, de alguma forma, nos direcionar a Cristo. E é isso que ele faz. Tá? E é essa visão que a gente quer abrir aqui com os nossos alunos. A gente não vai se prender tanto, eu vou tentar, não vou me prender tanto naquilo que vocês já estudaram, né? Até porque, quanto tempo é de aula, pastor Diogo? Eu não me lembro mais da aula. Vai até que horas? Alô? Chamando o pastor Diogo. É 1h30, meu filho, viu? Pois é, 1h30, né? Então, a gente vai tentar aqui usar esse tempo para... Não vamos ficar presos tanto ao que vocês já estudaram, a apostila que vocês têm. A gente vai tentar aqui trazer uma visão diferenciada desse livro tão importante, né? Como vocês estudaram o tema do livro, o tema que eu acredito que mais se pode identificar o livro de Levítico, eu até notei aqui, a gente vê várias explicações sobre o tema, mas o que mais assim me
me deixa convicto de um tema assertivo é sobre a santificação como um meio de se aproximar de Deus. Aí, para entender isso, a gente volta lá para o começo de tudo, de Gênesis, quando Deus fez o homem, e Deus ele tinha uma comunhão perfeita com o homem, né? Deus falava com Adão face a face, porque não havia pecado. E o que separa o homem de Deus é o pecado. Deus nunca quis estar longe do homem, mas o pecado fez separação entre o homem e Deus, né? Então, quando a gente vê Levítico, que na verdade ele é um manual de instruções, de liturgia, né? De como um homem deveria proceder para se reaproximar de Deus, porque é importante você observar que os sacrifícios eles já existiam antes de Levítico, antes dessas leis serem instituídas por Deus, já se oferecia sacrifício. Por exemplo, Abel, é muito conhecida a história de Abel e Caim, que ofereceram sacrifício a Deus, né? Os patriarcas sacrificavam a Deus. Só que isso acontecia de uma forma voluntária. Eles faziam isso de forma voluntária. Não havia... não era de forma institucional, vamos dizer assim, né? E o livro de Levítico, ele veio... Deixa eu ver se eu consigo falar a palavra. Institucionalizar a situação do sacrifício, né? De todo esse ritual, para que o homem pudesse se aproximar novamente de Deus. Então, o homem estava ali, coberto de pecado, e para que ele se aproximasse de Deus, ele precisava passar por todos esses rituais, esses sacrifícios, as ofertas que foram determinadas por Deus no livro de Levítico. Eu costumo dizer que a gente atribui a autoria de Levítico a Moisés, mas eu acredito, eu gosto mais de dizer que ele simplesmente ele transcreveu aquilo que Deus falava. Então, o verdadeiro autor de Levítico é o próprio Deus, né? Se você que já leu todo o livro de Levítico, você vai ver que Moisés simplesmente escrevia o que Deus determinava, como toda a lei, né? Então, a autoria do livro, a verdadeira fonte de inspiração do livro veio do próprio Deus. Então, Deus, ele ordena a Moisés que ele escreva leis que, a partir daquele momento, vai determinar como é que iria acontecer todos esses rituais, toda essa liturgia, para que o homem pudesse se aproximar de Deus. E aí, meu irmão, é aquilo que eu digo. Lembra que eu disse que quando você entendesse o livro de Levítico, você iria valorizar muito mais ainda, se já valoriza, o sacrifício de Cristo, né? O tanto de oferta que o homem tinha que oferecer, né? Todos aqueles rituais que eram feitos, e Jesus ele veio, se entregou por nós com um sacrifício perfeito, e o sacrifício feito por Cristo, ele conseguiu se sobressair todos esses rituais, todas essas liturgias, todos esses sacrifícios. E aí é o que eu disse na aula aos Hebreus, pastor Diogo e caros alunos. Quando hoje eu vou numa ceia que eu vejo crentes tomando Santa Ceia, achando graça, brincando, né? Ou crentes que não valorizam a Santa Ceia, perdem ceia por qualquer coisa, né? Não valorizam o sacrifício de Cristo, eles não têm esse entendimento. Eu acredito que cada aluno que vai ter esse bate-papo com a gente aqui hoje, eu acredito que a mentalidade dele vai mudar. Ele vai passar a ver Cristo de outra forma. Ele vai valorizar muito mais tudo que Cristo fez por ele, né? É isso
que é para isso que está registrado, né, todos esses rituais, esses sacrifícios. Não é para que nós venhamos a fazer, nós não continuamos mais com os mesmos rituais, nós como igreja, né? Nós, como igreja, hoje, não oferecemos mais sacrifícios, não precisamos mais levar animais para a igreja para ser sacrificado, não precisamos mais levar uma oferta para perdão de pecado, não precisamos mais. E por que nós não precisamos? Porque Cristo, ele se fez o sacrifício e a oferta perfeita por nós, né? Por nós. Então, se a gente não precisa, para que, então, que a gente estuda? Justamente para que a gente valorize, para que a gente não simplesmente tenha um conhecimento teológico e histórico da coisa, de Israel ou de como a coisa acontecia, não. Mas para que a gente possa também estreitar, pronto, agora eu encontrei o caminho que eu queria seguir, estreitar o nosso relacionamento com Cristo. O livro de Levítico, ele faz isso. Quem estuda, quem compreende, quando você tem esse entendimento e você pega e diz assim, meu Deus, era tudo isso para que o homem pudesse ter uma certa proximidade de Deus. Veja bem, não era a intimidade que eu e você temos hoje, né? Não era o relacionamento, mesmo mediante todos esses sacrifícios, todos esses rituais, ainda não era o relacionamento que nós temos hoje com Cristo, né? Então, hoje o relacionamento ele é intenso. Ele é intenso. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo ele foi perfeito, tá? Então, eu gosto muito de classificar como tema de Levítico essa santificação como meio de reaproximar o homem de Deus, tá? Então, é uma carta que Deus ordena que Moisés escreva, diz rituais, para que o povo de Israel pudesse voltar a ter uma certa proximidade com Deus, né? Nós temos divisões no livro, né? O livro ele se divide dependendo do teólogo. A gente colocou aqui algumas anotações. Ele vai começar falando de leis dos sacrifícios, né? Que lei é essa? Alguém falou, não, né? Alguém falou alguma coisa? Não, né? Tem um microfone aí que tá ligado, aí tá dando interferência. Pronto. Posso continuar? Então, vamos lá. O que é a lei dos sacrifícios? Era simplesmente a regra de que quem pecasse deveria oferecer um sacrifício como oferta pelo seu pecado, né? Então, a toda pessoa que pecasse, ela deveria oferecer este sacrifício para que o seu pecado fosse, não, vamos dizer assim, não perdoado, porque aquele sacrifício, ele não tinha o poder de perdoar pecado, porque perdão, a palavra perdão, ela vai falar de quê? Não de esquecimento, deixa eu achar uma palavra melhor aqui, mas é algo que não pode mais ser cobrado. E aqueles rituais que eram praticados no livro de Levítico, eles não tinham esse poder, preste bem atenção. Ele não tinha esse poder. Eles encobriam o pecado, né? Eles não apagavam o pecado. Pronto. Então, como forma de Deus não ver mais o pecado daquelas pessoas, para que eles pudessem se aproximar de Deus, eles tinham que oferecer um sacrifício. Eles traziam um animal, né, dentro das regras, dentro de tudo aquilo que Deus exigia, né? Se fosse um cordeiro, ele tinha que ser um cordeiro de 1 ano, ele não poderia ter defeito, tanto é que ele era inspecionado, né? Quem já leu sabe que o cordeiro ele era inspecionado. Antes de ele ser oferecido em sacrifício a Deus, ele passava por uma inspeção, para saber se ele não tinha defeito, se o pelo dele não estava bichado, se ele não tinha carrapato, se ele não tinha bicheira, se ele não era manco, se ele não tinha uma orelha, não podia ter defeito.
Então, essa pessoa ela tinha que pegar um animal sem defeito, algo sem defeito para oferecer em sacrifício pelo seu pecado. Então, essa eram as leis do sacrifício. Tá? Então, todos que pecassem deveriam comparecer diante do tabernáculo com o sacerdote e a sua oferta. E eu acho interessante, era o tanto de oferta que era levado, que era cobrado. Né? Já pensou se fosse hoje, irmão? Eu queria, assim, que vocês imaginassem, se não fosse o sacrifício de Cristo, quantos pecados nós não cometemos? Né? Quantos pecados nós não cometemos durante uma semana? Eu acredito, assim, que tinha crente que ia ter que levar um caminhão, né, para a igreja. Se fosse hoje, se funcionasse, se não fosse Jesus, né? Se não fosse o sacrifício de Cristo, ia ter crente levando um caminhão para a igreja, de animais, né, de cereais, para oferecer em prol do perdão do seu pecado. Aí, hoje não precisa isso, porque Jesus já pagou, né, o preço do seu pecado. Nós encontramos também a consagração. Se alguém quiser fazer pergunta, qualquer hora pode fazer, viu? Pode interromper e a gente vai tentar aqui responder. Se eu não conseguir responder, o pastor Diogo responde. Ele dá os pulos dele aí. Tá certo? Nós vamos ver também a consagração dos sacerdotes, né? Que era a exigência para ser sacerdote. Não era qualquer pessoa que poderia ser sacerdote. Então, ele tinha que, a princípio, qual era o princípio para ser um sacerdote? Tinha que ser da tribo de Levi. Né? Tinha que ser da tribo de Levi. Então, não poderia ser de outra tribo. Então, para ser sacerdote, precisaria ser da tribo de Levi. Tinha que sair das entranhas ali de Arão, né? Ele não poderia ser de qualquer família, não. Foi os levitas, todos nós sabemos, quem está no curso sabe, que foi a tribo separada por Deus para servir, né, no templo. Essa tribo, ela não teve herança. Quem já leu as divisões das terras, né, quando Josué ele foi dividir as terras, os levitas eles não tiveram herança. Não tiveram herança. Aí o que é que foi feito? Cada tribo que recebeu a sua herança tirava ali uma parte do dízimo, né, e doava para os levitas, mas eles não, na divisão das terras mesmo, eles não entraram. Tá? Eles não tiveram herança, porque, segundo Deus, a herança deles era o próprio Senhor. Então, foi uma tribo escolhida, separada. Hoje nós chamamos de levita quem canta, né, na igreja. Mas, na verdade, os levitas, eles foram uma tribo separada para o serviço sacerdotal no tabernáculo do Senhor. E eles não poderiam ser qualquer pessoa, tá? Eles tinham que ser, como já foi dito aqui, da tribo de Levi, né? Eles tinham que vir da tribo de Levi e outra. Não poderiam também ter defeito, né? Não poderia ser fanhoso, não poderia ser gago, não poderia ser manco. Então, quem nascia com algum defeito, ele era descartado, ele não poderia ser sacerdote. E isso aí tudo foi determinado por Deus nessas leis de consagração de sacerdote. Nós vamos ver no Levítico também a lei daquilo que era puro e impuro. O que é isso? Impuro era aquilo que não poderia se aproximar de Deus. Havia animais impuros, né? Os animais impuros, que esses não poderiam ser oferecidos em sacrifício ao Senhor, tá? Então, Deus não aceitava. E algumas pessoas também se tornavam impuras. Por exemplo, a mulher, quando ela estava nos seus dias de regras, ela se tornava impura. Então, ela não poderia fazer parte dos rituais de sacrifício a Deus. O sacerdote, se ele tocasse em um animal, em um cadáver, ele se tornava impuro. Então, essas leis,
elas determinavam aquilo que era puro e o que era impuro. Vai falar, Diogo? Pastor Diogo? A pastora Dila levantou aí a mão, pastor. Pois não. Senhor, pastor Misael, pastor Diogo, A paz do Senhor. todos os alunos desse curso. O pastor Misael falando aí sobre o levita. Aí eu quero fazer uma pergunta. Por que nós sabendo que a Bíblia fala para nós que levita é aquele que foi separado para trabalhar na obra de Deus, né? Na igreja, no que precisa. E por que as pessoas chamam levita os que louvam? Sabendo que tá ao contrário o negócio. É a falta do conhecimento, né? O pastor Diogo vai falar, não? Fique à vontade. Pastora Dila, muito bem colocada a sua pergunta. Isso aí, como muitas outras coisas, né? Tá? Entre elas, me permita falar, apóstolo, por exemplo, que foge um pouco aqui da nossa aula, né? Então, existem algumas coisas criadas hoje que fogem totalmente aquilo que a Bíblia orienta, por falta de conhecimento. Então, quando a gente classifica como levita quem canta, a gente está mostrando uma ausência de conhecimento. Quem tem conhecimento sabe que levita é uma tribo separada por Deus para servir no templo, fazer trabalho sacerdotal, né? Não tem nada a ver com a área de louvor, né? A gente pode chamar aí de qualquer coisa, menos de levita. Mas, sim. Pois aí eu fico aqui só assistindo e botando aqui a cabeça para pensar, por que as pessoas chamam assim, né? Chamar assim, como o senhor falou mesmo, é falta de conhecimento ou porque não querem fazer como a Bíblia manda, dizer como a Bíblia manda, não sei. Infelizmente, pastora, hoje se cria muita coisa e pega, justamente porque o nosso povo, ele tem preguiça de estudar, ele não gosta de buscar conhecimento. Então, se alguém numa igreja disser que o azul é verde, e a pessoa acaba acreditando que é verde, pronto, porque é impressionante como o nosso povo não gosta de estudar, tá? Não gosta de aprender a Bíblia. Que o pastor Diogo, ele conduz esse curso aí, ele sabe. Esse curso era para ter muito mais aluno do que tem, né? Nós temos muito mais obreiros do que tem nesse curso, que hoje os que estão participando estão aprendendo isso. Mas o que não estão participando deixam de aprender não só isso, como as demais aulas que já passaram, que trouxeram aqui coisas interessantes e vai faltar. Vai faltar na bagagem ministerial dessa pessoa. Por exemplo, quem não está num curso como esse vai continuar chamando de levita o cantor da igreja. Vai continuar. Por quê? Porque, infelizmente, ele teve uma oportunidade de aprender e ele não abraçou, como essa, né? Já os alunos que estão aqui com a gente não vão chamar mais. Eu já sabia que o levita, o significado é esse. Eu já sabia. Aí vem esse estudo, fala com uma clareza tão linda, e é assim mesmo. Precisamos fazer esse curso para aprender mais, né? Com certeza. E ler mais a palavra de Deus, que a palavra de Deus nos ensina até como nós devemos falar certo para não falar errado. E aí a gente começa a ver como é importante a gente estudar, sim, Levítico, que parece de início só um livro de costumes do povo de Israel, de leis para aquela época. A gente vê que, na verdade, a gente tem conhecimento de coisas que se aplica hoje, se corrige erros de hoje. Nós estamos falando aqui da consagração sacerdotal, as exigências que eram feitas. Então, a gente percebe que eu posso aplicar hoje? Posso. Que Deus, ele não separa qualquer um. Não é qualquer um que pode oferecer, prestar serviço para Deus, não, né? Tem que haver uma separação.
Porque se pudesse, Deus não tinha separado uma tribo só para isso. Deus tinha deixado à vontade, mas Deus não deixou. Deus separou uma tribo para servir de exemplo para nós, o quê? Que ele quer as coisas dele separadas, né? Então, sacerdote não pode ser qualquer um. Outra, por que o sacerdote não podia ter defeito? Porque Deus, para agir na nossa vida, ele não age na vida de qualquer pessoa, de pessoa desordenada, né? Pastor, então, peraí, nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. E aí, como é que fica? Nós somos perfeitos, sim, diante de Deus. Por quê? Porque o sangue de Cristo está sobre a nossa vida. Há um sangue que nos purifica de todo pecado. É bom nós entendermos isso. Quem já leu o Levítico, que está lendo, vai entender. Deus não quer conversa com pecado. Levítico vai dizer isso. Eu posso fazer mais uma pergunta? Pode. Pronto, eu quero fazer mais uma pergunta. No tempo que Deus levantou Moisés como líder para guiar o povo, tirar o povo do Egito e guiar o povo até a terra prometida, quem era que ia falar com Deus em favor do povo? Moisés, né? O líder, né? o líder. E hoje as pessoas não consideram mais isso. Que o líder fala com Deus a respeito do povo, né? Porque para mim, eu não vejo diferente dos homens de Deus que Deus levanta hoje e coloca na frente de um rebanho. Eu não vejo a diferença de hoje para o tempo de Moisés. Tudo que o povo precisava vinha a Moisés, e Moisés ia com Deus, né? E hoje não está mais... Isso aí, pastora, quebra tanta coisa que a senhora está falando. Olha, aí tem gente que quer fazer coisa de pastor. Tem gente que acha que não precisa do pastor. Isso. A senhora está falando uma coisa corretíssima. Olha como é importante a gente ter conhecimento, pessoal. Quando a gente começa a ver que Deus exigia que não poderia ser qualquer um sacerdote, não poderia ser qualquer um que iria oferecer sacrifício. E a gente sabe disso, que Deus penalizou Saul, né? Porque Saul, ele usurpou da função de rei quando Samuel se atrasou e ele tomou a frente. E Deus cobrou dele, Deus penalizou ele. Mas ainda tem Saul até hoje, sabia? Que fica tomando a frente, que acha, não, por que eu tenho que me curvar diante da obediência de um homem se ele é homem que nem eu? Né? Se ele é uma pessoa que nem eu. Tem gente que não reconhece mais essa autoridade. Tá? Que é um erro. Que é um erro. Os pastores hoje, a senhora colocou muito bem a posição de Moisés. Moisés era o líder. Deus poderia falar com todo o povo? Poderia, mas ele falava com quem? Com Moisés. Com o líder. Então, tem coisas que só o líder vê. Tem coisas que só o líder ouve. Então, é muito importante a gente tratar isso também no curso, pastor Diogo, porque nós temos aqui vários obreiros, né, que fazem parte de ministério. Então, aprenda a dar ouvido ao seu pastor, porque ele foi separado por Deus. Essa exigência que era praticada há muito tempo atrás com os levitas, ainda é hoje. Deus ainda separa homens para que eles possam transmitir para hoje, igreja, né? Não mais o povo de Israel, mas para nós, igreja. Deus fala com ele, Deus transmite para ele a sua vontade para as nossas vidas. Tá? Eu ministrando num certo campo, na certa igreja, eu não vou falar por falta de ética, né? Aí, assim, no momento que Deus mandou eu chamar todos os obreiros, chamar o pastor, né, e trazer ali no altar e fazer reunião, Deus me ordenou falar para um
dirigente assim, por que tu não escuta o teu líder? A tua bênção está nas mãos do teu líder. Deus falou isso. E é verdade, né, pastor? É verdade. É. Tanto é, pastora e alunos, que nós tínhamos sacerdote e somos sacerdotes. Qual era a Pois é. diferença de um para o outro? Se um aluno acertar aí, pastor Diogo, rapaz, eu acho que tem uns R$ 3 no Pix. Eita, olha aí. Qual era a diferença do sacerdote para o sumo sacerdote? Alguém se atreve? Hã? Ninguém? Vamos lá, meu povo. Qual era a diferença do sacerdote para o sumo sacerdote? Ambos eram levitas. Ambos trabalhavam no tabernáculo, mas tinha uma diferença. Qual era a diferença? Pode dizer? Ou eu não valo? Eu não valo, né? A pastora não. Vamos Tá lá. bom. Já que ninguém se atreve, nós vamos falar. Né? Olha, anota aí, para você não esquecer mais. A diferença é que só quem entrava no Santíssimo era o sumo sacerdote. Pastor, por que o senhor não deixa eu ganhar esse dinheiro? Tá? Só que, olha, eu estou dizendo isso aqui para os nossos alunos entender como tem diferença, meu povo. Aí alguém diz assim, não, mas eu já dirijo uma congregação. O sacerdote estava dentro do tabernáculo, mas ele não podia entrar no Santíssimo, né? Só quem entrava no Santíssimo era o sumo sacerdote uma vez no ano. No ano. Só teve um homem que... Agora, essa vale 10. Só teve um homem que entrou no Santíssimo e ele não era sacerdote, nem era sumo sacerdote. Nem é tão difícil, nem é tão difícil. Mas vai um aluno aí, acerta. Vamos lá. Viu, pastor Misael? Jesus! Vale para mim, vale. Vale para Vamos mim. falar aqui, eu já vi alguém falando aí. Davi, acabou, tem que repartir esse dinheiro. Jesus! Botaram Davi aqui, Jesus, não, pelo amor de Deus. Fala, Diogo, pastor Diogo. Ó, os alunos aqui estão falando no chat aqui, ó. Estão dizendo aqui que é Davi. O Martônio falou que é Jesus. Não. E quem mais? O Francisco Martins disse que era Davi. Mateus disse que é Davi. Francisco Carlos disse que é Davi. Eu acho que ele não entendeu a pergunta direito. Eu estou perguntando quem foi o único homem que entrou no Santíssimo, no tabernáculo, e não era sumo sacerdote. Só ele entrou uma vez. Deus permitiu ele entrar. Vamos lá? Teve aqui o Francisco Cardoso. Falou Moisés. Moisés, muito bem. Francisco Cardoso, parabéns, viu? Foi o único homem que entrou, né? Que entrou. Era levita, mas ele não exercia essa função de sumo sacerdote, né? Agora, qual é a moral da história aqui? É porque a gente entenda como é que funcionam as coisas de Deus, né? As coisas de Deus não é bagunçado, minha gente, como muita gente está querendo fazer, não. Tem gente que diz assim, pastor, é melhor abrir igreja do que abrir bar. Peraí, não é assim, não. Sabe? Não é todo mundo que pode, não. Outra coisa aqui, ó. Você quer ver? Todo mundo pode ungir? Hã? Pastor, eu sou diácono. Eu posso ungir uma pessoa enferma? Silêncio da plateia. Hã? O Santiago me levantou aí a mão, Monrado Santiago. Diga aí, irmão. A Bíblia diz que é os presbíteros. Muito bem. Mas a gente não vê isso hoje nas igrejas? Até mesmo nas assembleias, eu já vi isso. As pessoas querendo ungir, todo mundo quer ungir. E a unção com óleo, ela é algo atribuído aos presbíteros da igreja. Tá? Aos presbíteros da igreja. Aí eu vi um pastor ungindo. Pastor pode, porque todo pastor é presbítero. Todo evangelista, ele já teve a unção de presbítero. Tá? E uma das funções do presbítero é ungir com óleo o doente, não é a doença. Vá aprendendo. Tá? Uma vez eu fui ungir uma irmã, quase que ela cai, pastor Diogo. Porque ela estava com ferida no pé e ela levantou o pé para ungir o pé dela. Entendeu? E quase que a pobre cai. Então, não é ungir a doença, é ungir o doente.
E a Bíblia é clara, chame os presbíteros da igreja, tá? Então não pode qualquer pessoa ungir, como não pode qualquer pessoa fazer atribuições de pastor. Deus é Deus organizado. Quando você começa a ler Levítico, você vai entender isso. Não era qualquer um que poderia ser sacerdote, não. Tá? Tinha que ser da linhagem dos levitas, não poderia ter defeito, tá certo? Os animais, não poderia ser qualquer animal. Os animais classificados de impuro não poderiam ser oferecidos ao Senhor. Tinha que ser animal puro. Nós vamos ver também o dia da expiação, né? Que dia é esse? Esse é o dia mais especial para os judeus, tá? Ele é comemorado no 10º dia do 7º mês do calendário judaico. Até hoje, o povo judeu, eles fazem esse dia, né? Não sei se vocês já tiveram assim proximidade com algum judeu. Então, quando dá 6 horas da tarde do dia, porque o judeu, o dia do judeu é de 6 às 6, né? É do pôr do sol, ele confere do pôr do sol. Então, do pôr do sol do dia anterior, eles já entram em jejum. Então, eles entram num dia de expiação, de sacrifício a Deus, uma vez por ano, não trabalham, eles não tomam, não vão assistir nada do eletrônico, nada, eles se isolam totalmente para Deus. Então, esse é o dia da expiação, tá? Nós temos também o Código da Santidade, que é um conjunto de regras para a santificação. Então, o livro de Levítico, ele é um livro que ele vai conter todos esses rituais, essas ordenanças de Deus, para que nós possamos novamente nos aproximar de Deus. Vamos falar um pouco dos princípios teológicos do livro, né? Eu separei aqui alguns, eu não vamos falar todos. Deixa eu ver. Nós já estamos com quantos minutos? 45 minutos, mais ou menos? Por aí assim. Pronto. Princípios teológicos do livro, né? Um dos princípios é Deus, através do livro de Levítico, ele mostra claramente que Israel é um povo escolhido para ser seu povo. Olha só como Deus é detalhista, irmão. Olha só como nosso Deus é detalhista. Tanto é que Deus ele escolheu um povo para ele. Um povo eleito, né? Tem pessoas que não entendem, muitas das vezes, esse relacionamento de Deus com Israel. Israel é a nação eleita de Deus. Nós tivemos uma passeata aqui do Dia do Evangélico na cidade de Poranga, e um pastor levou a bandeira de Israel, e tinha gente perguntando para que a bandeira de Israel estava ali no meio, né? Então, pessoas que não têm entendimento. Quem é Israel? Israel é a nação eleita. Quem já leu a Bíblia sabe disso. Que Deus, através de Abraão, ele chama Abraão, sai do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei, porque de ti eu farei sair uma grande nação. Deus escolheu Abraão para ser o pai de uma nação que ele elegeu para ele. Tá? Então, Israel é uma nação que tem uma importância tremenda. Por isso que é um povo que é abençoado, né? Até hoje as pessoas estudam como é que um país pequeno, como Israel, tamanho do estado do Piauí, não tem ouro, não tem ferro, não tem madeira, não tem água potável, né? Não tem riquezas naturais. Como é que esse povo é uma nação tão poderosa? Né? Como é que eles conseguem um destaque internacional tão grande? Porque ela é uma nação escolhida por Deus, e Deus disse assim, olha, aquele que te abençoar, eu abençoarei. Aquele que te amaldiçoar, eu também amaldiçoarei. Então, no livro de Levítico, isso fica mais claro ainda, de que Israel é a nação eleita por Deus. Por isso que os países cristãos, eles têm afinidade com Israel. Você vê os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos é um país que sempre está ao lado de Israel. O Brasil,
por sua vez, já esteve sempre ao lado de Israel. Todo país cristão no mundo sempre está ao lado de Israel, porque tem esse conhecimento de que Israel é uma nação eleita, é um povo escolhido por Deus. Alguns dos nossos alunos têm alguma dúvida em relação a isso? Ou não tinha essa dúvida? Não tem? Sempre teve essa certeza? Nunca veio assim essa dúvida na sua cabeça? Por que que Deus vai dar uma segunda chance ao povo de Israel? Se a gente falar um pouco de escatologia aqui, né? Por que que eles vão ter essa dádiva e nós não? Nós só temos essa chance, essa oportunidade. Por que que eles ainda terão essa oportunidade de se render a Cristo, né? Porque eles são a menina dos olhos de Deus e pronto, né? É o povo escolhido por Deus. Algum dos nossos alunos tem alguma dúvida em relação a isso? Ou existe alguma dúvida parecida, irmãos? Nenhum? Todo mundo? Pastor Diogo? Realmente, ninguém está com dúvida não, pastor, viu? Acho que todo mundo está convicto. Todo mundo está convicto de quem é Israel, né? Então, vamos lá. Ainda temos... vai falar também o relacionamento entre Deus e o homem, como é que funciona. Porque, assim, nós hoje queremos nos relacionar com Deus de qualquer jeito. O livro de Levítico, ele vai dizer que Deus é quem diz como é que o homem tem que se relacionar com ele. Não é eu que tenho que dizer como eu vou me relacionar com Deus. Por isso que existe esse código de santidade, esse código de conduta, tá? De como as pessoas deveriam proceder, de como os sacerdotes deveriam proceder, o dia que deveria acontecer, olha só, a hora que deveria acontecer, o que poderia levar e o que não poderia levar. E hoje, nós queremos nos relacionar com Deus do nosso jeito, da nossa maneira, da maneira do achismo, né? Daquilo que nós achamos. Mas está aqui, está registrado. O livro de Levítico, ele mostra grande parte da personalidade de Deus, de quem Deus é. O que é que Deus é? Santo. E é necessário de quem queira se aproximar dele, quem queira andar com ele, seja santo. Quem quiser andar com Deus, falar com Deus, ter algo com Deus, precisa seguir o caminho da santidade. É isso que Levítico está apontando a todo instante. No outro tempo, no tempo antigo, em que Deus determinou que Moisés escrevesse esse livro, eram através dos sacrifícios, das ofertas que eram oferecidas. Não poderia ser de outro jeito. Interessante que se Deus dissesse assim, olha, é farinha de aveia, não podia ser farinha de trigo. A pessoa não poderia dizer assim, eu não tenho farinha de aveia, vou levar farinha de trigo. Não podia. Né? Se Deus dissesse assim, é um bezerro de 1 ano de idade, não poderia ser um bezerro com 1 ano e 1 mês. Então, o relacionamento entre Deus e o homem fica claro em Levítico. O nosso relacionamento com Deus não é da maneira que a gente quer, não. Não é da maneira que a gente acha, não. Né? Infelizmente, isso está tirando Deus de dentro dos templos. Tem muito templo que tem Deus no nome, na parede, na frente. Mas Deus não está mais lá dentro. Por que Deus não está lá dentro? Porque a liturgia dos cultos não é mais determinada por Deus, é determinada pelo homem. É dentro daquilo que o homem quer, dentro daquilo que agrada ao homem. Então, o que é que Deus faz? Deus simplesmente se afasta. Deus simplesmente não participa mais e vira mera reunião. Tá? Vira mera reunião. Porque se nós quisermos que Deus esteja no nosso meio, como na época, esse era o trabalho dos sacerdotes, era atrair Deus, a comunhão, devolver a comunhão.
que o pecado quebrava e quebra até hoje. O que é que o pecado faz? O pecado ele quebra a nossa comunhão com Deus, como na época quebrava. Então tinha todo um ritual, o povo se aproximava do tabernáculo no dia certo, na hora certa, com a oferta certa, aí o sacerdote oferecia aquele sacrifício para que naquele momento aquele pecado fosse encoberto e aquele povo pudesse se aproximar de Deus. Mas era tudo determinado por Deus. Não era pelo homem, não era como o homem queria. Então nós temos que ter muito cuidado com isso hoje. Como é que eu estou me relacionando com Deus? É do jeito que eu quero? É na hora que eu quero? Eu vou quando quero? Eu faço quando quero? Tá? É por isso que a morte espiritual ela é algo presente no cristianismo hoje. Porque nós deixamos de entender isso. Nós deixamos de compreender isso. Mas que nós possamos aprender, né? E o nosso relacionamento com Deus não depende do que eu acho. Não depende do que eu gosto ou do que eu deixo de gostar. É em cima daquilo que Deus determina. É a forma como Deus determina. Eu vou falar mais. Tem crente hoje indo para a igreja de todo jeito, se veste de todo jeito, sabe? Tá aqui para você, ó. Viu? Levítico no seu lombo. Não era de qualquer jeito, não. Vai de qualquer jeito, entendeu? As ofertas que leva para Deus é de qualquer jeito, sabe? É se der, é no susto. Faz de qualquer jeito. Pastor Diogo, eu quando aqui, se eu chamar um crente para cantar e disser, ô, irmão, eu não estava preparado para cantar, pois desça, irmão, que aqui é lugar de quem está preparado. Quem lê o Levítico sabe que havia uma preparação, até o sacerdote tinha que se preparar. Luiz Carlos levantou a mão. Vai, meu filho. Ô, Luiz Carlos, fale. Ô, Luiz Carlos. Luiz Carlos? A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor. A todos meus irmãos. Satisfação. Meu querido, eu estava ouvindo você falar sobre a pessoa querer levar Deus de todo jeito. Eu vou para o livro mesmo de Levítico, capítulo 10, o versículo 1, que fala de Nadab e Abiú que foram querer levar fogo estranho, e olha o que Deus fez, né? Matou. Hoje em dia, pastor, tem certas pessoas, não todas, mas a maioria querem fazer do Evangelho de Jesus Cristo do jeito dele, não é nem do jeito que o Evangelho quer. Hoje eu creio que Deus não mata como ele matou Nadab e Abiú. Fisicamente, né? Mas espiritualmente mas Deus pode matar tirando a unção da pessoa, a espiritualidade. Hoje em diante, né? Amém? É verdade. Você está certo no seu pensamento. É isso que a gente está colocando aqui. Tá? Sobe o púlpito de qualquer jeito. Né? Como eu prego em alguns lugares, eu fui pregar numa igreja uma vez, pastor Diogo, que eu não podia levantar a cabeça. Entendeu? Porque tinha um ministério de louvor na minha frente, louvando ao Senhor, e dava para eu ver a porta da igreja do outro lado, no vestido das meninas, né? Então, não tem pudor, o temor parece que não existe mais. Como foi colocado aqui, olha só, tentaram levar fogo estranho e morreram. Parece que as pessoas, porque não morrem mais fisicamente, elas foram perdendo o temor. Mas mal elas sabem que já morreram espiritualmente, que é muito pior. Né? Que a própria Bíblia diz, não tema aquele que mata o corpo somente, né? Mas aquele que mata o corpo ainda tem poder de lançar a alma no inferno. Entendeu? Então nós temos que entender. Eu estou aprendendo hoje, nós estamos aprendendo hoje com o livro de Levítico, né? Com o terceiro livro aí do Pentateuco, que eu não posso me relacionar com Deus de qualquer jeito. Existe um código de regras que eu tenho que obedecer. A forma de eu me comportar, de eu me conduzir, né? Não pode ser da minha maneira, não pode ser do meu jeito. Nós temos também aqui falar um pouco da pureza sacerdotal, né? A pureza sacerdotal. Né? O que a gente tem hoje? Nós não temos mais sacerdotes, nós temos pastores, né?
Então, vamos aplicar hoje nos meninos que estão seguindo o caminho do pastorado, tá? Não está ouvindo você, pastor Diogo. Pastor Misael, o Raimundo Santiago, ele levantou aí a mão. Ele quer falar alguma coisa aí para o senhor. Pode falar, irmão Raimundo Santiago. Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, todos fazem parte do grupo, do curso. Senhor. Boa noite. Sobre esse... Foi acabar de falar sobre servir o Senhor de qualquer jeito, de qualquer maneira, né? Isso. Os irmãos estão me ouvindo direito? Estamos ouvindo, sim, pode falar. Pronto. Porque eu acho que a maioria dos pastores ou das lideranças que estão na frente de uma obra, né, às vezes chega um membro para congregar e aquela pessoa não está consertada para subir no altar, mesmo assim o pastor coloca lá em cima para louvar ou para trazer uma saudação, coisa assim, tá entendendo? Eu acho que eles, se ele não der essa oportunidade para essa pessoa, eles acham que a pessoa vai sair da igreja. Mas o certo é para a gente primeiro se consertar com Deus, né? Comparação, a gente vê muitas pessoas, aqui onde eu moro, em Fortaleza, muitas pessoas que sobem no altar de todo jeito. Como assim? Pessoas que vivem juntos, não é legalizadamente casado, e louva, recebe a oportunidade, tá entendendo? Aí fica uma coisa, a casa de Deus fica desorganizada, né? Tem que ser organizada, já que nós estamos estudando no livro de Levítico, nós temos que se organizar no Levítico, não é isso? Isso aí não é puritanismo, não, viu? Isso é obediência à palavra. Puritanismo é outra coisa totalmente diferente, tá? Porque justamente depois que criaram essa moda, não, é puritano, criou essa palavra, então tudo a gente classifica como puritano, e não é. Você obedecer à palavra de Deus não quer dizer que você é puritano, não, quer dizer que você é obediente. Então, o que o senhor está colocando aqui é justamente isso, né? Não se pode colocar qualquer pessoa em cima do altar, por isso que tem o altar. Por isso que existe o altar, né? Ali é diferente. A minha pastora diz, a minha esposa sempre diz, gravata pesa. Tem gente que gosta de botar gravata no pescoço, paletó pesa, né? Para subir aquelas escadas do altar, pesa também. Não é qualquer pessoa. Aqui, ó. Próximo princípio teológico eu falei aqui, a pureza sacerdotal. Pureza sacerdotal. Então, é uma exigência de Deus, meu povo. Isso aqui ninguém está inventando, isso aqui ninguém está criando, não. Tá? E justamente a ausência dessas práticas aqui que nós estamos estudando em Levítico é que tem feito de muitas igrejas mortas. O cara vai para o culto com dor de barriga, ele sai com dor nas pernas, dor de cabeça, entendeu? Vai desanimado, sai morto, sai pior. Deus não opera, não acontece nada dentro dos cultos, não acontece nada mais dentro dos templos. Tá? Não é por nada, não. É simplesmente por nós abandonarmos isso, por nós deixarmos de lado esses cuidados que estão registrados em Levítico, que não serve só para aquele tempo, não. Serve para hoje também. Quem leu com calma os capítulos de Levítico, quem leu quando Deus mandou fabricar o tabernáculo, vocês sabiam que existia os homens que eram só para desmontar o tabernáculo? Não era todo mundo que poderia desmontar? Você sabia que tinha os separados só para carregar a arca? E outra, a arca, ela tinha que ter aquela sobra, né? Que me fugiu o nome aqui agora. Por quê? Porque eles não poderiam tocar na arca. Aí a gente pergunta assim, meu Deus, mas que coisa besta, né? Que coisa besta. Não, tocar na arca, não podia tocar. Por que não... Aqueles homens eram separados para carregar a arca e eles não podiam tocar na arca. Eles tinham que levar a arca no ombro. E outra coisa, não podia ser outros, tinha que ser eles. Não podia ser de outra forma. Você lembra de Davi, quando Davi colocou no carro de boi a arca? Né? Que ele tentou modernizar o negócio, né? Ele tentou modernizar o negócio. Tirou a arca assim, não, vamos carregar não, vamos botar no carro de boi,
o tempo mudou, não é isso que a gente fala hoje muito? Muitas pessoas falam. Não, rapaz, hoje o tempo é outro. Hoje está tudo moderno. Aí pegou a arca, tacou no carro de boi, o carro passou em cima de uma pedra lá, descontrolou, aí o pobre coitado rei tocou na arca, morreu. Morreu. Que culpa tinha aquele homem, me diga aí? Qual era a culpa que aquele homem tinha? Nenhuma! Mas ele morreu, por que ele morreu? Porque mexeram onde não era para mexer. E onde é que não se pode mexer? Não se pode mexer naquilo que Deus determinou. Não se pode mexer naquilo que Deus disse como era que tinha que ser feito. Então, e hoje serve para nós. Tá aí, ó, usar o nome do cara. Eu tinha esquecido o nome dele, mas eu sabia que era um nome bem feio mesmo, assim. Um aluno aqui já colocou o nome. O pobre Tumussá morreu. Tá? Porque ele queria segurar a arca para a arca não cair. Aí o que é que a gente vê? Aquela arca, ela não era uma arca qualquer. Aquela arca não era uma arca qualquer, ela representava a presença de Deus. E outra, havia uma determinação que não se podia tocar nela. Certo? Hoje, qual é o maior pecado hoje praticado pelos cristãos? Sacrilégio. Entra no templo de qualquer jeito, sai de qualquer jeito, né? Levanta de todo jeito. Eu já pensei muitas das vezes aqui na Poranga de acabar com banheiro e água na igreja. Porque, assim, na igreja católica não tem banheiro, né? Porque, meu irmão, é impressionante. Você pode conferir. Quem é dirigente de igreja aí, quem é pastor, confere. Tem gente que, meu Deus do céu, ele vai no banheiro 10 vezes. 10 vezes. Entendeu? Bebe água 30 vezes. Anda na igreja. É como se estivesse na sua casa. Ainda tem aquele desavisado do dirigente de culto, que os nossos alunos não vão mais fazer isso, pastor Diogo, porque eles estão sendo ensinados aqui, que a pessoa chega na casa, no templo, assim, ó, fique à vontade, você está na sua casa. Que nada. Você não está na sua casa, você está na casa de Deus. Na sua casa você anda de qualquer jeito, você bota as pernas para cima. Na casa de Deus, não. Na casa de Deus você tem que saber se comportar. Você tem que saber como é que se anda dentro da casa de Deus, como é que se comporta, como é que se senta, né? Outra coisa é aquele convencer no púlpito, em cima do altar, que representa o Santíssimo. Ah, mas meu juiz vai embora, meu irmão. Meu juiz vai-se embora. O cara chegar perto de mim, começar a querer falar e conversar em cima do púlpito. Tá falando, sabe? Conversando. Tudo isso. Mas isso é besteira, mas são essas besteiras, como aquela do pobre do Uzá, que foi segurar a arca e morreu, né? E outras. Nós fomos aqui ver vários exemplos, né, de pessoas que se deram mal porque mexeram naquilo que Deus determinou que não era para ser mexido, né? Que não era para ser mexido. E quem estudou e está estudando o livro de Levítico, eu acredito que a sua vida ministerial vai mudar. Vai mudar. Em todos os sentidos. Tá? Primeiro, na forma de olhar para Jesus. Seu relacionamento com Cristo não vai ser mais o mesmo. Porque a importância daquele sacrifício por nós. Outra, a forma como eu devo exercer o meu relacionamento com Deus e o meu ministério. Eu não posso exercer de qualquer jeito. Aí está aqui a pureza sacerdotal, vou falar mais uma vez. Não é de qualquer jeito. Pregadores que relaxam jogando Free Fire, meu irmão. Jogando Free Fire, entendeu? No meu tempo dos pregadores que me inspiraram, que foi Bernard Johnson, João Caetano, deixa eu ver outro, fala outro antigão aí, Diogo, que tu é do meu tempo. Mascar chiclete, irmão, dentro da igreja. Quem limpa a igreja sabe disso. Tem mãe que leva uma lanchonete para o menino dentro da igreja, xilito, bombom, o menino vai entender que igreja é lugar de comer xilito, e não é. Igreja é lugar de adorar a Deus. Né? Então, esses grandes pregadores, eles se aqueciam, era orando, meu irmão. Era orando, sabe? Era orando. Não era jogando Free Fire, não era esse tipo de coisa, não. Tá?
Então, nós temos que, ou nós levamos a sério isso aqui, ou vai continuar tendo mortes espirituais dentro da igreja. A igreja deixa de ser atraente, porque o que atrai as pessoas para dentro do templo é a presença de Deus. É a presença de Deus. Era o que tinha no passado e não tem mais, e não tem hoje em alguns lugares. Os templos eram cheios e nós não tinha tanta teologia, nós não tinha tanta tecnologia, mas nós tínhamos a presença de Deus. Por quê? Porque isso aqui era levado a sério. A gente foi deixando de lado. Tá? Começamos a tirar as determinações de Deus e fazer as coisas da nossa maneira. Pastor Diogo, festas, né? Nós encontramos também em Levítico as festas também que eram praticadas, né, pelo povo judeu. Então, nós tínhamos lá, instituída por Deus também, a festa da Páscoa, né? A festa das colheitas, a festa dos tabernáculos. Então, tudo isso instituído por Deus. Tudo, Deus foi instituindo esses momentos de celebrações. As festas e as celebrações realizadas pelo povo de Israel. Os sacrifícios e as cerimônias, né? Das ofertas. Até isso era exigido por Deus. As ofertas que deveriam ser queimadas, onde ela só não era queimada a pele, mas tinha que ser queimado todo. Já tinha uma oferta que era exigido que se queimasse só água, tudo determinado por Deus. Né? Tudo determinado por Deus, tudo instituído por Deus. E, para isso, a gente vê aqui a seriedade, né? A seriedade da coisa, daquilo que nós estamos estudando, que Deus instituiu um livro só para isso. Né? Um livro direcionado a essa tribo que ele separou, que foram os levitas, né, para que ficasse registrado de como ele é um Deus santo, exigente. O Deus que você serve, ele é exigente, tá? Ele é exigente, não se canta de qualquer maneira. Tá? Hoje que a gente está vivendo uma época que até que se tem um pouco de conhecimento, mas tem pouco preparo. Tem pouco preparo. E você que estudou Levítico também, você vê que para tudo existia preparação. Não se fazia nada sem ter preparação. Então, o próprio Jesus, quando ele determinou para a igreja, ele disse assim, olha, ide por todo mundo. O Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz, Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Em outra parte, ele diz assim, olha, ficai em Jerusalém. Aí eu sempre posso dizer assim, pastor, e aí, é para ir ou é para ficar? Não, é para ir. Mas quando Jesus disse assim, ficai, ele disse assim, olha, vocês vão ficar e vão aqui se preparar primeiro, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Tá? Então, que os nossos alunos, eles aprendam com o livro, eles tenham aprendido, estudando o livro de Levítico, né? Que a obra de Deus, ela não pode ser feita de qualquer maneira. Ela não pode ser feita em cima de achismo, ela não pode ser feita em cima daquilo que a gente acha, da maneira que a gente quer. Tá? Para tudo existe regras, para tudo existe estatutos que foram ditados por Deus, ordenados, porque a gente hoje está vivendo que parece que Deus ele faz pedir, e Deus não pede, Deus ordena. Tá? E a única diferença nossa da igreja primitiva, que era uma igreja que não tinha a tecnologia que nós temos, que não tinha os meios que nós temos, mas que fez muito mais do que nós estamos fazendo. Porque eles entendiam isso, né? Que precisavam fazer da forma que era determinado por Deus. Tá? Determinado por Deus. Não da maneira que a pessoa achava que deveria fazer. É igual a questão do dízimo. Um irmão disse assim, pastor, eu posso dar 20% de dízimo, irmão, dízimo é 10%. Agora, se você quiser dar uma oferta do resto, é outra coisa. Tá? Então, é 10%. Deus não determinou que é 10%? Nem é 8%, e nem é 20%, nem é 15%, é 10%. Foi o que eu disse para ele. Né? Agora, você quer dar, você dê de oferta. Agora, dízimo é 10%. Não vamos querer... Eu estou dando aqui um exemplo simples do dízimo, mas
Pelo amor de Deus, não vamos mexer nas coisas que Deus determinou, não, meu irmão. Porque estão mexendo. Estão destruindo a obra de Deus porque estão querendo fazer o papel de Deus. Estão determinando o que pode se fazer e o que não pode. Então, que o livro de Levítico ele possa servir para nós de uma grande lição de um Deus que nós temos reto, santo, que a todo momento ele está dizendo, santifica, te santifica, santifica a tua vida, purifica-te do teu pecado. Né? Outra, a forma como ele é exigente para que se possa conduzir a sua obra. Não se pode fazer a obra de Deus de qualquer forma e de qualquer maneira, mas é da maneira dele, é do jeito dele. Vamos abrir a oportunidade para os nossos alunos. Falta alguma coisa, pastor Diogo? Ou já terminou? 15 minutos. 15 minutos? 15 minutos, nós vamos abrir aqui 15 minutos para os nossos alunos fazer perguntas. Pastora Dila levantando a mão. Fique à vontade, pastora Dila. Não, pastor Misael, eu quero lhe fazer outra pergunta. Pode fazer. O que é que o senhor me diz dos evangélicos que hoje trocam a Bíblia pelo celular? Quando diz, vamos ler a palavra, a maioria, em vez de abrir a Bíblia, que é o livro que Deus deixou a palavra, é para o celular. Aí é um fogo estranho, né? Eu acredito que é um fogo estranho, porque... boa pergunta aqui, o Francisco Cardoso. É fogo estranho, irmão. Nós não podemos deixar... Aí alguém pode estar me ouvindo, ou depois dizer assim, não, mas isso é uma besteira. Não está lendo a Bíblia também? Né? Aí eu vou contar a história do pastor que o diabo pediu para entrar na igreja dele, né? E ele dizia, não, na minha igreja você não entra, de jeito nenhum. E o diabo perturbando, rapaz, deixa eu entrar na tua igreja, vou entrar e sair, é ligeiro. Né? E ele disse, não, rapaz, mas não pode, você não pode entrar aqui na igreja. Ele perturbou tanto. E um dia ele disse assim, pois tá bom, pois deixa eu botar só a ponta do meu nariz dentro da tua igreja. E o pastor disse assim, rapaz, só a ponta do nariz ele é. Pois eu deixo. Aí diz a história que o diabo entrou de costa dentro da igreja. Né? Moral da história. Não existe, né, essa questão, isso é besteira, não. Até porque eu sou formado em história, e quem já estudou um pouco de história, pastora Dila, eu já disse isso, gosto de falar muito isso nas minhas pregações, eu gosto mesmo, sabe por quê? Porque hoje se ataca muito os bons costumes, se ataca muito, né? Vários costumes nossos, como, por exemplo, usar gravata, usar paletó, né? Esse de ter sempre a Bíblia na mão. Então, os bons costumes que foram deixados pelos nossos antepassados, pelos patriarcas da igreja, e essa semana, eu dando doutrina na igreja, eu até falei, para que servia aquele bocado de genealogia na Bíblia? Né? Para que isso existe? Qual é o ensinamento que a gente tira? Por exemplo, você começar a ler Crônicas, 7 capítulos de genealogia. Só fala de genealogia. Né? Você vai ler Mateus, também tem um bocado. Para que a Bíblia fala? Para que a Bíblia resiste à genealogia? Porque o nosso Deus, ele é um Deus conservador, meu povo. Não adianta. Ele é um Deus que valoriza história. Quando ele deixa registrado na história que quem era pai de quem, ele está querendo dizer para aquele que veio depois, dizendo, olha quem veio antes de ti. Olha como é que ele agia. Olha como é que ele fazia. Entendeu? Então, Deus faz questão de deixar isso registrado. Então, você quer destruir um povo, você mexa com a sua cultura, com os seus costumes. Foram assim que acabaram com os incas, com os astecas, com várias civilizações na humanidade, elas sumiram, foram varridas, simplesmente porque mexeram nos seus costumes. Aí tem crente assim que é nécio, né?
Assim, não, mas para que isso? Porque é um bom costume. O crente, ele sempre foi conhecido como o povo do livro preto, como o povo da Bíblia debaixo do braço, né? E nós não podemos deixar esse costume de lado, porque não se mexe em costume pela metade. Quando você mexe no costume de um povo, é como se arrancasse a raiz do povo, né? Então, você quer arrancar um pedaço, mas acaba indo tudo. Então, a senhora tocou num assunto muito importante. Se nós não batermos nessa tecla, tá? Mexer com costume vai trazer morte. Onde se mexe com costume, traz morte. Maria de Fátima, mais uma pessoa levantar a mão. Fica à vontade. Maria de Fátima. A irmã Maria de Fátima. Está aqui a mãozinha levantada, ó. A pastora Gina baixou a dela ainda também. Eu acho que ela está com dificuldade alguma, né? Ligar o microfone, não sei. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor. Estava com dificuldade aqui no microfone. Eu queria ouvir um comentário seu, uma coisa que eu presto atenção. Há 30 anos atrás, a gente via muito as pessoas se reconciliar, as pessoas sendo disciplinadas. Hoje em dia, a gente quase não vê isso nas igrejas. Deixaram a disciplina de lado, né? É isso que você está dizendo? Não tem mais disciplina? Sim, sim. Sim, antigamente as pessoas elas se reconciliavam mais, elas reconheciam mais, assim, era constantemente a pessoa se auto-examinava e dizia, eu quero me reconciliar porque não estou bem. Com certeza. E isso aí, irmã, eu já atribuo mais aos pastores, né? Que tem que zelar por essa parte. A igreja ela não pode deixar de lado a disciplina, porque a disciplina ela é correção, né? Então, nós estamos perdendo esse hábito e isso está trazendo um prejuízo enorme para a igreja. Tá? Enorme. Então, a gente não tem visto mesmo mais as disciplinas acontecer, mas isso eu culpo parte dos pastores, porque disciplinar é uma atribuição privativa do pastor da igreja. Tá? Então, fica para a formação de pastores aqui, que estão participando do nosso curso, que não abra mão, tá, dessa prerrogativa, porque isso é uma arma para que se preserve o bom nome da igreja. É uma forma de a igreja se pronunciar para a sociedade, tá? E dizer que ela está tomando aquela atitude porque ela não está de acordo com a atitude daquela pessoa. E outra, é bíblico. Tá? A disciplina, ela é bíblica. Ela é bíblica. Ela é bíblica. A igreja primitiva, ela já praticava, sim, a disciplina. E nós temos que continuar praticando a disciplina. Alguém escreveu aqui que o celular ele é útil na igreja, né? Ele é útil na igreja. Eu queria até que o irmão explicasse assim, a utilidade, né? Eu não sei em que ponto que ele está se referindo. O Raimundo Nonato, é isso? Não, mas não foi o Raimundo que escreveu. O Raimundo Nonato levantou a mão agora. Mas assim, a gente é muito bom de falar, porque, irmão, hoje o celular é a coisa do momento, né? Então, a utilidade do celular na igreja. O celular hoje, ele é algo que ajuda muito, né? Ele ajuda muito, mas eu no meu entendimento, como pastor, eu acho que hoje ele está mais atrapalhando do que ajudando, né? Nós precisamos ter um ensinamento melhor a respeito disso. Primeiro, foto demais. Tem crente que não assiste. Se terminar uma pregação, você perguntar o que foi pregado, ele não sabe. Ele não sabe. Mas ele bateu 30 fotos, cada pose do pregador. Então, hoje, na minha concepção, e é muito importante nós falarmos sobre isso aqui nessa aula, o celular hoje ele tem mais atrapalhado do que ajudado. Posso falar? Quem levantou a mão? Pastor... Foi bom Raimundo. Cadê o Raimundo?
Fala aí, meu Raimundo. Depois eu dou minha opinião aqui. 2 pessoas levantaram a mão. Pronto, a paz do Senhor, meus irmãos, é porque eu congregava em um ministério aqui em Sobral, que o obreiro, ele era visto num púlpito, e com um mês ele era visto no mundo novamente. E depois, fazia as coisas erradas. Depois, menos de um mês, era visto em púlpito. E quando a gente saía para fazer culto campal, aí o povo na rua dizia, eu vou participar desta igreja aí, que estes dias mesmo que eu estava tomando cerveja, morreu aqui, entendeu? Porque assim, o meu modo de ver, isso suja muito o nome da igreja. E o que é que acontecia? Aquele pastor daquela igreja, ele só vivia acontecendo coisas com ele, na vida dele, porque na mente dele, assim, o meu modo de ver, ele estava apoiando aquelas coisas que não é certo, entendeu? Tá, irmão Raimundo, olha, essa sua fala é muito importante. Agora a gente vai analisar o seguinte: por que essas coisas estão acontecendo hoje no meio do evangelho? É justamente por essa proliferação de igrejas que são abertas por pessoas que nem pastor são, né? Primeiro, será que esse rapaz lá, eu não sei, eu não quero nem que você fale o nome da igreja, tá? Não precisa. Mas será que essa igreja lá, será que era pastor mesmo quem estava lá na frente? Ou será que era alguém que se denominou pastor? Porque isso tem acontecido frequentemente, aí esse excesso de igreja, tudo quanto é nome, aí vira uma concorrência, aí para agradar a pessoa para ficar lá, acaba se fazendo essa atitude errônea, né? De abrir uma oportunidade para a pessoa sem ela estar preparada. Se ela ainda não largou nem o mundo nem saiu dela ainda. Ela nem só pode pregar a libertação quem já está liberto. Eu não posso pregar sobre libertação se eu não sou liberto. Mas, infelizmente, devido a essa proliferação de igrejas, né, de igrejas que nascem de uma hora para outra por pessoas que nem pastor é, se denomina pastor, aí fica tipo uma concorrência. Então, para agradar aquela pessoa, para aquela pessoa ficar lá, às vezes essas pessoas acabam fazendo isso, e isso traz muito mais prejuízo do que benefício para a obra de Deus. Entendeu? Alguém mais levantou a mão, pastor Diogo? Não, meu pastor, não. Meu pastor, com relação a celular, o nosso irmão Erivaldo, ele disse, celular é útil na igreja. E que não pode ficar, quem não pode levar celular é para dar às crianças, né? Realmente, a questão do celular, se só tivesse o celular dentro da Bíblia, seria uma benção. Só que no celular não tem só o aplicativo da Bíblia, tem o aplicativo do Facebook, tem Instagram, tem o WhatsApp. Então, todos esses meios tira você do foco. Tira realmente você. Porque, de repente, alguém manda um recado para você do WhatsApp, aí você fica se comunicando pelo WhatsApp, ou aparece uma notícia dentro do Facebook. Tira realmente você do foco. Concordo com o senhor plenamente com relação ao celular. Pastor Diogo, ainda tem uma coisa ainda, filmagem. Muito cuidado com filmagem dentro de igreja. Sabe? Olha, eu vou pedir uma coisa, pelo amor de Deus, para os nossos alunos. Não filma momento íntimo da igreja para depois estar postando em Facebook, não. Sabe? Manifestação espiritual é algo íntimo. É uma intimidade da igreja com Deus, né? Aí, às vezes, tem pessoas que filmam. Tem pregador que quer se promover, sabe? Quer se promover. Aí filma aquele momento, aí depois posta nas redes sociais dele, e o povo do ímpio, os ímpios, fica escarnecendo daquilo que é santo, entendeu? Daquilo que é santo, e isso me perturba. Então, você, meu irmão, que leva o seu celular para a igreja, e você que é dirigente, oriente os irmãos aí que você é pastor, que você é dirigente, né? Aquele momento é um momento de culto, é um momento santo, sabe? Se você filma, não poste, né, em canto nenhum, sabe? Não vá ficar postando, né? Eu acho interessante assim que se tem uma pessoa na igreja, um secretário que
que fique responsável pelas fotos, pelas filmagens, né? Uma vez fizeram uma filmagem da minha pessoa pregando, né? E eu estava falando sobre pessoas que já morreram. E a pessoa pegou, descontextualizou o que eu estava pregando, e aí postaram nas redes sociais a minha fala. Aí depois um rapaz disse assim, não, eu não vou nessa igreja não, que esse pastor aí ele não tem respeito porque já morreu, não. Por quê? Porque a filmagem que foi postada mostrava isso, tirou do contexto o que eu estava falando, entendeu? Então, o risco do celular dentro da igreja é grande, meu povo, tá? É grande. Então, nós não podemos, né, deixar esse debate de lado, não. É uma tecnologia boa, podemos usar por bem, podemos, mas tem que ter cuidado, né? Para que todo mundo está filmando? Para que todo mundo está batendo foto na igreja? Se você perde o momento do culto, você perde o seu momento de adoração. Eu acredito muito que tem que ter ali uma pessoa responsável pela mídia da igreja. Deixa só ela bater foto, deixa só ela filmar. Quem quiser depois uma foto pode pedir a ela, porque tira a concentração. Eu já vi até o próprio bispo nosso, ele não permite convenções, tá? Eu já vi ele, não quero celular aqui batendo foto, ninguém batendo foto, né? Então, no caminhar que está indo hoje, e nós podemos mudar isso, eu acho que está mais atrapalhando do que está ajudando. Então, tem que ter cuidado com o celular. Tem só o irmão Francisco que levantou a mão. Irmão Francisco, fale, irmão Francisco. Paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor a todos. A paz do Senhor. Que nosso pastor Francisco, né, de Santa Terezinha, ele falou que, né, que o celular é o tambor de lixo, né, e muitos colocam a Bíblia, né, dentro do tambor de lixo, né. Muitos desprezam a Bíblia, né, aliás, é escrito para botar, né, a Bíblia dentro do tambor de lixo. É isso, queria falar. O irmão escreveu aqui, ó, que o celular ele é importante para o playback. Verdade, né? Verdade. Eu vou falar para vocês como foi que eu fiz aqui na Poranga. De repente, até serve para os irmãos dirigentes que estão nos ouvindo, né? Nós colocamos o quê? Nós colocamos o sonoplasta para tomar conta disso. Então, quem canta na igreja, os conjuntos, eles enviam para o celular do sonoplasta, para um grupo, na verdade, nós formamos um grupo, né? E vai para esse grupo já o playback de quem vai louvar. E aí, quando o irmão vai cantar, o sonoplasta está com o celular dele ali, ele já bota, né? Ele já bota. Porque, olha, o que estava acontecendo aqui na Poranga? Nós perdíamos meia hora de culto. Vamos ouvir a senhora. Lá vem a senhora com o celular dela. Aí fica 5 minutos. Vamos ouvir as crianças. Aí ficava mais 5 minutos. Entendeu? E quebrava totalmente o momento do culto. Totalmente. Né? Mas é útil, sim, para playback. Agora, dessa forma que a gente está fazendo aqui, está funcionando muito bem, viu? O irmão aqui que escreveu sobre o playback. Mais alguma pergunta? Acabou a hora ou não? Já acabou, meu pastor. Está ótima a aula, mas o tempo já foi. Pronto. Então, deixa eu só fazer os meus agradecimentos. Muito obrigado pela oportunidade de terem me convidado mais uma vez, né? O pastor Diogo me colocou em 2 armadilhas. Nas cartas ele me colocou em Hebreus, né? E aqui no Pentateuco ele me colocou aqui no livro de Levítico, né? Mas que a gente viu que tem sim ensinamentos, né? Que a gente pode aplicar no dia de hoje, sim, que edificam a nossa vida espiritual e ministerial. Que esse é um dos objetivos do curso do Ceifa, é preparar obreiros aprovados, né? Prontos para fazer a obra de Deus, que tenha conhecimento e que possam fazer bom uso de tudo aquilo que aprenderam hoje na sua carreira ministerial. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor Diogo, coordenador do curso. Obrigado, os obreiros. Deus abençoe a todos.
Tá? Um beijo no coração de vocês. Meu pastor, muito obrigado. Por que eu coloquei o senhor como Levítico? Porque eu me lembrei que você tinha tido aula de Hebreus. E Hebreus e Levítico. É verdade. É verdade. Hebreus é o Levítico do Novo Testamento, né? Isso. Pois é. E outra coisa também, a sua competência também. Fala alto. Eu espero que eu tenha contribuído com alguma coisa aí, um pouquinho, né, para o ministério de cada um dos nossos alunos. Pô, eu vou até pegar a sua ideia aí e vou botar na congregação, viu? É uma benção, ó. Vai dar certo. Porque aqui na congregação eu estou dirigindo, realmente, às vezes acontece isso. Às vezes as irmãs, até chegar no sonoplasta, para depois dizer o hino, vão procurar o hino, para depois para tocar, até passar uns 15 a 20 minutos já. Com certeza. Com certeza. Monta o grupo lá dos louvores com as regentes, com todo mundo, bota o sonoplasta. Quando ele chega na igreja, ele já sabe os louvores que todos vão ser cantados. A senhora vai cantar, ele já sabe qual é o playback, já bota a ligeiro. Gostei da ideia. Vou colocar em prática aqui no Monte da Bênção. Viu? Amém. Muito obrigado a todos. Obrigado, pastor. Obrigado, pastora Dila, que estava aí presente. Obrigado a todos os nossos alunos. Até segunda-feira que vem. E que Deus abençoe a todos. Pastor, amém. A paz do Senhor. Até a próxima. Deus nos abençoe. Oi? Ore por nós. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor nesta noite por mais uma aula, por mais aprendizado. Senhor, continua colocando em nosso coração a vontade de te conhecer melhor através da tua palavra. E não existe outro meio, Senhor, de te conhecer, de saber quem o Senhor é, a não ser por intermédio da tua santa palavra que o Senhor deixou para nos dirigir, para nos guiar. Então, que nós possamos ser famintos dela cada dia mais, para que possamos crescer como cristãos, como obreiros, e só quem vai ganhar, Senhor, é a tua obra na terra. Eu abençoo este curso ainda mais. Cada participante, abençoo a direção, a coordenação, que cada obreiro que participe tenha cada vez mais sede de participar. Pai, que outros obreiros que não estão participando possam vir para também fazer parte desse grupo e que nós possamos nos fortalecer cada dia mais. Essa é a oração que fazemos de gratidão ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima.